Pronto. Tem uma outra parte que eles dá. Isso já é na segunda parte, que é uma parte que fala sobre uma mulher que faz coisas que podem ser. É porque eu tô cobrando ela, mãe. Coisa ao microfone. Quer falar alguma coisa? Elas estavam pedindo o link, gente. É minha irmã. E aí, sim. Estava falando ali, né? Dessa sociedade, como essas regras se colocam, não sei o quê. Tem uma mulher, na segunda parte, é só para fazer uma ligação, né? Que ela comete crimes perante a visão que eles têm do que é errado. Não é que comete crime, né? As mulheres não pegam em armas. Inclusive, tem uma parte do livro que eu acho bem interessante, que fala justamente sobre o papel social, né? Que a mulher ela é vista como a mãe e as irmãs. E elas trabalham cuidando da plantação, aí, né? E não era toda a planta, né? E elas ficavam no mercado também. Isso não tem uma conotação negativa, por exemplo, da mulher ser inferior. Pelo contrário, né? Essa mulher é a maior provedora de bens para essa comunidade, porque é quem tem filhos, né? Sim. É quem faz essa... É o feminino, porque ela fala muito assim, tem o crime feminino, o crime masculino, parece sempre estar, né? Menosprezando a mulher, mas não é isso. É que é uma perspectiva diferente mesmo do que é a vida, né? As relações, o que os diferentes cuidados, né? Com a comunidade. Porque tem muita importância, mas, por exemplo, a mulher não cultiva o inhame, mas as outras coisas, enfim, a mulher que se não dá jeito na vila, no clã, fica todo mundo sem parte, sem ter uma parte dos trabalhos né, da manutenção do clã sem ser feito. Porque tem o valor e tal, tem a importância, né, das suas funções, das funções femininas. E a diferenciação de feminino e masculino é muito atribuída à questão da força, assim, né, de ser um atributo de força física, porque sempre entra muito subjetivo, né, mas ele traz muito isso no livro, da violência. Quem são os ancestrais, né? E aí no livro, eu não sei exatamente em qual parte agora, que não está vindo na memória, mas no livro tem uma ancestral que é feminina, por exemplo. Porque, assim, nessa dos egunguns aí, na religião dos egunguns, né, que é quem vai trabalhar, quem vai ser o núcleo que vai ajudar a julgar o que é certo e o que é errado, a quem vai orientar sobre o que fazer. Então, esses mascarados vão ser acessados diversas vezes em busca de orientação, em busca de ajuda no julgamento, enfim. Sim. E aí, eles falam de uma mulher que é uma ancestral dessas, importante, por exemplo. Mas quem recebe essa ancestral, né, é um homem. Então, o cavalo precisa ser masculino. Isso está lá no texto, sabe? Quando eles vão falar sobre essa sociedade dos mascarados. Pode falar. Eu escutei aí alguém com o microfone aberto. Foi o eco da sua fala, porque o microfone da minha mãe estava ligado. Enfim, amiga, pode concluir. Só para concluir o negócio, né? Da mulher que traía o marido, que fugia e vendia as coisas da casa do marido, né? Dava para os amantes. Isso é um caso em que eles levam para os ancestrais, para os espíritos ancestrais julgarem. Isso quando ele está na segunda parte, quando ele está exilado na aldeia da mãe. E para julgar, porque essa mulher, ela traía o marido e fugia de casa constantemente, e aí ele batia muito nela, só que ele era muito violento, e aí os irmãos... E aí tem isso, a mulher não pode fugir de casa, porque se ela fugir, ela
ela é abandonada e ela é condenada a viver na floresta maldita, porque ninguém vai poder desposar ela, porque é uma mulher que fugiu da casa, da sua responsabilidade, né? Isso está lá no texto. E aí ela não foge. Tipo, o que eu falo de fugir é de ficar tempo fora, né? Mas ela não foge. Quem vai resgatar? Mas ele fica batendo muito nela, alegando isso. E aí os irmãos dessa mulher resgatam ela de uma surra que ela teve, quase morreu. E aí eles levam esse caso para os espíritos ancestrais julgarem, né? Para os mascarados julgarem, porque eles também, como a igreja estava falando, eram os líderes, né, do clã, assim. E aí acaba que, por fim, ele não pode estar batendo, porque existe uma mentalidade, por mais que existam homens que são violentos, a mentalidade é de que você não se deve bater numa mulher, porque senão você é menos homem por estar fazendo isso, sabe? Então, não, assim, né? Sobre a pergunta, né? Não, a mulher, ela não vai muito não usual a mulher cometer o tipo de crime que o homem, para ela ser condenada como exilada ou não. Até porque uma mulher, ela não tem cabeça, ela não tem o chi para ser, ela não tem o compound, que são as casas, ela não tem essa estrutura, esse poder social assim que o homem tem para ser expulso, porque a mulher, ela, né? Essa casa, né? Esses compounds, enfim, cada um tem o seu. Tem a casa masculina, que é a casa desse chefe, né, de linhagem, e a casa das mulheres que ele tem. Então, por exemplo, Oconco tinha 3 mulheres. No compound dele, eu não sei falar o nome, enfim, no acampamento dele, naquele terreno dele, tinha a casa dele, central, a casa do homem, e a casa das mulheres ao redor. E aí eles, né, se organizavam, por exemplo, tem a mulher mais velha, né, a mulher do meio, a mulher mais nova. E a proximidade das casas eram justamente assim, a primeira esposa ficava mais perto da casa do Oconco, né, do homem, aí ia se afastando de acordo com a ordem do casamento. Em outros livros você vai ver como se dá essa lógica, essa coisa do casamento. Por exemplo, Leão e a Joia traz muito isso, né? Sim. De como é que vai fluir um pedido de casamento, por exemplo. Então, não é que a mulher fica lá e se casa e pronto. Ela pode escolher isso. Quem é que vai ter o suficiente para ela, né? Quem é que vai poder prover ela de tudo? Quem é que é um bom partido, por exemplo. Sim. E aí, ela tem sempre a casa da mãe para voltar. E a organização também é matrilinear, né? Então, os filhos são da mulher. Não, por isso na verdade, também que a mulher é importante para a comunidade. Assim. Na verdade, os filhos ficam com o pai. Se ela sair e for para casa... Se tipo, houver uma separação por algum motivo, os filhos, eles vão ficar com o pai, os filhos homens. Deixa especificado os filhos homens, porque é o que vai manter a árvore, né, da família, a ancestralidade da família, que é mais figurada, querendo ou não, na figura masculina, né? Aí, ele que vai manter a linhagem dele, e ele não pode dar essa linhagem que ele teve, que foi o filho dele, para uma mulher que vai voltar para um outro clã. E esse filho, ele vai ficar... Ele não vai poder prestar as homenagens aos ancestrais da família da mulher, porque, na verdade, a família da mulher, ela... Tá entendendo? Tá acompanhando? Ela no momento que ela se casa com um homem, ela vira essa família, assim, aí ela vai também cultuar os ancestrais do homem. Agora, no momento que ela vai para a aldeia da mãe, é um momento de refúgio. E aí os irmãos vão resgatar essa irmã, né, desse casamento que não estava dando certo. E aí ela volta para casa da família dela sem os filhos.
Não, ela volta sem os filhos, porque ela não pode levar os filhos, porque os filhos são dele. Aí ela quer voltar porque, enfim, né, tem a casa, a vida dela, os filhos. Só que ele tem que prestar só para, né, concluir essa história, ele vai pedir para ela voltar levando vinho novo de palma, porque os ancestrais falam que não tem que bater em mulher e que ele não tem que estar batendo nela por causa disso. E que ele vá na casa do cunhado, porque não é ela que tem que voltar. Ele que tem que ir pedir para que ela volte, vai na casa do cunhado e leva vinho para ela para pedir para que ela retorne. E aí ela retorna. E ela só pode voltar se ele levar o vinho, porque se ele for lá de alguma forma diminuindo, ela tem todo o direito de não, e assim, vai ser uma maldição muito grande se ele for lá desrespeitar o que foi dito pelos anciãos, pelos espíritos, né, ancestrais. Uhum. Aí, é bem massa essa parte. Aí, pronto. Sim, voltando, né, a gente já ia começar a entrar na segunda parte. Aí, na segunda parte, da primeira para a segunda parte, ele vai e mata o filho do ancião, né, no funeral, ele mata o filho e aí ele tem que fugir na mesma noite, assim, na hora que isso aconteceu, ele vai para o compound dele e as mulheres também e os filhos também, eles pegam tudo e vão pica o pé para a aldeia da mãe dele, que é onde ele vai ter o acolhimento dos tios e de primos também, né? Aí, na aldeia da mãe, ele fica, assim, né? Ele tem que sair logo, porque quando você mata alguém do seu clã é uma ofensa muito grande, e aí o clã em si vai cobrar isso. E aí as pessoas que estavam com ele, celebrando na festa, vão lá, que são os amigos dele, que sentem por isso ter acontecido, por ele ter que se exilar, até porque o Okunku, ele já estava muito na escala social, assim, ele já era muito importante, né? Ele tinha muitos títulos e é muito triste para a aldeia perder um guerreiro assim, né? Um cidadão assim. Aí Ele é do eles conselho, né? Ele é pesam, né? importante. Sentem muito a pauta, mas eles vão lá e taca fogo no compound todo, mata todos os bichos, pega os inhames e destroem tudo. Os inhames que estavam plantados, porque é isso, eles não têm só os inhames plantados, eles têm os inhames para plantar. Aí tem um amigo dele que salva esses inhames para plantar, para ficar cultivando, porque ele vai voltar depois de 7 anos que ele ficou exilado, né? Aí pronto, aí é que ele vai, que a gente entra na segunda parte, que é no exílio já. Que ele tá lá na terra da mãe, né, amiga? E aí começa a falar Aí que vem a primeira parte que fala do culto dos Ogungu e dos mascarados. E é nessa segunda parte que tem que citam, né, o branco, assim. Depois de um tempo, depois de 2 anos dele exilado, vem o amigo dele, é o Bikuara, o nome do amigo, que inclusive é o que queima o Obi, que é nos compounds, que era o terreiro que ele tinha com a casa e com a plantação. As casas, na verdade, chamava de Obi. Aí ele vai e queima o Obi dele, mas guarda os inhames e fica plantando e faz essas visitas no exílio, quando ele está na aldeia da mãe, que é um clã próximo, né? São 9 clãs familiares, tipo, são 9 aldeias de um clã, na verdade. Não, são 9 clãs que são pertos, né? E aí o da mãe dele é um desses. Quando eles... Oi? E eu conceito muito bem, assim, né? Essa punição. Bem Ele assim. vê assim, né? Respeitar, assim, né? Fazer o quê? Ele respeita porque ele é bem da tradição, né? E Então se a ele não tradição é o que
é o que rege, o que sustenta essa comunidade, assim. Então, esse amigo dele, mesmo que não queira, precisa queimar as coisas dele, é a punição, precisa cumprir o que os mascarados falaram. E ele precisa respeitar o que os mascarados falaram, mesmo que ele não goste, e ir embora e voltar depois de tempo determinado. E aí essa amizade continua, né? Era uma amizade que já existia, mesmo o cara fazendo isso, né? Porque era a obrigação. Eles mantêm a relação de amizade e é essa pessoa quem vai fazer esse translado também das informações, né? Do que está acontecendo na comunidade para ele, porque ele não tem outro jeito de saber das coisas, né? Então, esse amigo quem fica trazendo as novidades, né? As notícias. Então, na aldeia tal, chegou o povo branco, nunca se viu, a pele de giz, eles vão fazendo. Gente, aqui a gente não vai conseguir falar de tudo, assim, vocês têm mesmo que ler esse livro, e é um livro muito enriquecedor, assim, ele vai falando nos detalhes, sabe? Você acaba entendendo cada tradiçãozinha, cada festival, cada comemoração, cada tradição que é descrita, você entende direitinho. Aqui a gente tá falando assim por alto, porque se for entrar nos detalhes, ninguém sai daqui, né? Isso é uma leitura que a gente hoje faz, sabe? Porque quando esse livro foi lançado, ele foi muito polêmico, porque as pessoas achavam muito violento, porque ele tem essas descrições, assim, de mulheres apanhando, bebê sendo cortado, jogado na floresta. E aí as pessoas que, né, na Inglaterra, eu vi uma entrevista com o Chinua Achebe, com o autor, o escritor, e os entrevistadores, eles ficavam, assim, numa parte, né, pesando muito, assim, se ele não ia fazer nenhum valor, se ele ficava como se ele achava normal, assim, essas coisas acontecerem, porque ele descreve isso tão naturalmente, essa violência, fazendo um julgamento de valor em cima dos rituais, que é, na verdade, o que acontece na trilogia, né? É só fazendo uma prática mesmo, assim, problematizando, fazendo um julgamento cristão, moral, assim, de que isso é errado, que você, na sua obra, você matou criança esquartejada e você não acha isso normal, sabe? Uma forma de impor, né? E é uma leitura que foi muito tida, assim, quando o livro foi lançado. E hoje, e isso acaba também, em certo momento, né, quando se pronuncia muito esses aspectos violentos como uma forma negativa, muito se perde da compreensão da obra toda, que é, na verdade, ele fazendo isso, assim, falando todos os valores porque o Chinua Achebe, ele foi criado numa comunidade Igbo, e esse livro é de uma comunidade Igbo, então ele está falando de uma coisa que ele vivenciou, sabe, que ele tem, que ele conhece, que ele tem como tradição, como crença, e não tem essa moral cristã, assim, esse julgamento cristão vem até hoje, assim, a gente sempre tem a gente sempre tem, não, isso é muito generalizante, mas assim, é uma educação que é feita assim, né, moralizante, de dualidade, de bem e de mal, e de que você fazer isso é mal, sendo que em algumas partes do livro também ele traz isso, que o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, ele é muito próximo um do outro. Então, um sacrifício, ele não, já falou, né? Não é uma coisa horrível, é uma oferenda, é uma oferta, uma coisa a ser feita, assim, né? Uma manutenção da tradição. E aí você fazer qualquer julgamento de valor em cima disso, fora de dentro daquela. Luiz, é uma prática religiosa, mas o que acontece, né? É como o Kimberly está falando, existe o mundo dos vivos, o mundo dos não nascidos e o mundo dos mortos. Esses mundos não são separados, entendeu? É uma coisa que está viva e acontecendo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, até no livro eles falam de um estado de transe, que seria esse momento com os egunguns, entendeu? Que estariam mortos se comunicando com os vivos a partir de uma pessoa viva, né? Com a máscara, com a indumentária,
com os rituais, né, de comunicação com esses ancestrais que foram pessoas vivas, né? Então, os chefes de linhagens antigos, os anciões antigos, as pessoas importantes para aquela comunidade, não morrem e já era. Então, é aí que essa cultura e essa sociedade vai se estruturando. E aí é uma coisa que acontece a partir da vivência e a partir da voz, né? Uma coisa que é passada, e não só pela oralidade, você contando a história, mas vivendo. Então, tem os meninos que vão aprender a tirar o vinho da palma com tal idade, com tal processo. Isso é uma coisa viva que vai acontecendo e é o que vai sustentar essa sociedade. É os costumes, é a tradição, é essa relação de respeito, né, com os mais velhos, que é uma coisa que a gente escuta muito, né, de África. E quando morre um idoso, né, uma pessoa mais velha, morre uma biblioteca inteira, porque muito daquela sociedade se estruturou a partir daquela pessoa antiga que passou para o mais novo, e isso tem que ir se perpetuando para poder ser vivo, porque senão acaba como acontece, né? No final trágico, assim, as coisas vão se acabando porque o filho de Okonkwo, por exemplo, isso é um spoiler, né? Eu não sei se é na segunda ou na terceira parte. Mas na o filho de Okonkwo, por exemplo, vai se catequizar, vai para o cristianismo. Então, o ancestral dele, né? O ancestral não, a posteridade daquela linhagem dele não existe mais. Então, isso quer dizer que ele morreu. Então, quando... Ai, meu Deus, é melhor falar isso depois. Mas, enfim, no final do livro... Eu tenho um trecho muito bom sobre isso, assim, que eu gostaria de ler no final, que é sobre a percepção que ele tem quando isso acontece, né? Mas na segunda parte, no exílio, é quando chega o primeiro missionário, que é o Sr. Brown, que é um inglês. E é quando entra o branco naquele universo, né? Sendo que ele vem depois de... Primeiro, a primeira menção, e quando eles têm, assim, a primeira contato com o branco é quando chega um homem com a pele branca, e eles falavam que o homem que tinha a pele de giz eram leprosos, que eram doentes, mas que, na verdade, eram pessoas negras que estavam com a pele comida. E aí, esse homem branco, de um jeito que nunca ninguém imaginou, ninguém sabe, não tem referência, chega montado num cavalo de ferro. E é muito engraçado, eu só fui perceber o que era o cavalo de ferro mais pro final, da terceira parte, que eles falam que é uma bicicleta. Eu achei que era um cavalo com armadura, mas na real era uma bicicleta. E aí eles se assustam demais, né? Assim, os chefes do clã ficam assim, meu Deus não, né? Na introdução do livro, se fala sobre isso, né? Eu até citei assim no começo, que algumas pessoas não sabiam que existia o mar, por exemplo. Então, a galera vivia ali convivendo com aquela terra, com aquele território, né? Não era uma coisa individual, eles conviviam harmoniosamente com o território, né? Harmoniosamente que eu estou falando é desse jeito, né? Então, eles reconhecem a importância que a terra tem para a existência deles. Então, existia um culto, né, a essa terra e ao que ela provém. Então, tem o culto do novo inhame, né, que é quando eles colhem esse inhame que a terra deu, né, permitiu que a terra permitiu que florescesse. Porque o que acontece naquele momento, né, que Okonkwo quebra a Semana de Paz, é que a terra poderia, por ele ter derramado sangue, ou ter tentado derramar sangue, poderia não deixar que os inhames crescessem e florescessem. Para toda a aldeia. Para toda a aldeia. Então, você não é um indivíduo dentro dessa comunidade, você é parte dessa comunidade. Então, você precisa agir de acordo com as regras e a tradição dessa comunidade para que essa coisa se perpetue. E isso é uma coisa que existe, por exemplo, no candomblé, né, na Umbanda, nas religiões de matriz africana, que não só a oralidade, mas com a manutenção desses costumes, né, o fazer, o jeito de fazer, como é que é passado isso. Isso é importante. Então, em outras análises, assim, outras reflexões, vai se pesquisar sobre o tempo, como essas pessoas entendem o tempo, como essas pessoas entendem
É, porque não tem claro isso, né? Não tem claro, assim, quem tá vivo, quem tá... Tudo é uma coisa só, assim. Então, foge dessa lógica do universal, né? Que é o que o branco tenta colocar quando chega. Ai, fazendo isso, porque tá matando o seu... Isso é errado. Porque é o que a gente entende hoje como universalidade, né? Tudo tá dentro de uma mesma lógica, tudo tá dentro de uma mesma cosmovisão. Mas existia uma cosmovisão que poderia diferenciar até de uma dessas aldeias para outra, sabe? Uhum. Enfim, não sei se eu estou viajando assim, Não, falando sobre amiga, muita coisa e coerente. vocês não estão entendendo, mas é, esse sistema, assim, essa coisa vai se organizando como um todo. Tudo está ligado diretamente, assim, nada tá... Então, por exemplo, desde o começo e no fim do livro, o pai de Oconco vai aparecer, né? Porque o começo do livro aparece com Oconco não querendo sucumbir à trajetória do pai, e no final ele acaba sucumbindo à trajetória do pai. Então, tudo tá meio numa roda, sabe? Tudo tá numa roda, num giro de acontecimentos que não se destacam, as coisas não se separam. Tá tudo muito unido. E o livro dá essa percepção quando você lê, né? Como o fim e o começo é uma coisa parecida, é uma coisa que vai, enfim. Sim, amiga, abalou. Aí, sim, aí no momento em que o estrangeiro... Assim, a capa do livro é um homem pintado todo com a pele branca, em cima de uma bicicleta, com a máscara branca, assim. Como que para representar, né, aquela cena que eles viam daquele homem branco num cavalo de ferro. E aí, o que acontece? Esse clã, que é um terceiro clã, não é o mesmo do que o Okonkwo tá, e nem é o Muofia, que é o clã de onde de onde ele nasceu. Ele mata essa pessoa e pendura a bicicleta, né, o cavalo de ferro, numa árvore. E aí, alguns dias depois, chegam 3 comissários, né, 3 outras pessoas brancas, vê o que a bicicleta e supõem o pior. E aí, alguns dias depois, chegam no mercado dessa aldeia e atiram em todo mundo. E aí eles matam todo mundo da aldeia, assim, praticamente. Só sobrevive alguns anciãos que estavam em casa e quem estava com o Xi, que é a energia, né, a força interior que eles têm, o Deus pessoal, quando estava com o Xi muito desperto e percebeu o que aconteceu e fugiu para Almuófia e foi falar o que aconteceu. Isso foi 2 anos depois que ele tinha sido exilado. Aí teve esse incidente com essa aldeia. Aí, mais 3 anos depois, é que chega o comissário, o missionário, lá em Umuópia, né, na aldeia que ele nasce. E pronto, e aí começa o filho dele, uma visita desse amigo 3 anos depois desse episódio de assassinato de uma aldeia inteira, que isso fica assim muito... É um ferimento, assim, deixa uma cicatriz muito grande para todos os outros clãs. Eles ficam realmente muito impactados com isso que aconteceu, que foi um mal nunca antes, assim, eles falam que foi um feitiço muito forte que eles fizeram, assim, para não serem percebidos e para fazer. E todo mundo tinha muito medo disso, assim, causou um impacto, por mais que fosse um branco missionário, que foi o Sr. Brown, com uma fala mansa no começo, assim, querendo entrar lá, querendo construir igreja, e constrói igreja na Floresta Maldita, e começa a desrespeitar os rituais dele, começa a salvar gêmeos, a deixar, a socializar as pessoas que eram condenadas a viver na Floresta Maldita por ordem dos espíritos, né, dos Ugungus. E
E aí o clã, a sociedade vai começando a ficar assim, já aceitando, porque não tem muito o que fazer, porque eles começam também com esse processo, né? E tem a igreja, que eles colocam primeiro, e depois da igreja vem uma casa de juiz, que eles falam no livro, mas é como... É um Uma juiz... coisa que é muito importante, assim, Sim, amiga, é que a galera não tinha essa xenofobia. Isso é uma coisa que se repete em muitos territórios africanos, né? Então, por exemplo, no Egito, no antigo Quemete, como é que acontece essa dominação dos queméticos? E assim se repete em outros lugares, né? É que as pessoas eram muito tolerantes. Então, não existia a coisa de impor a sua visão de mundo. Se você não nascesse ali, se você não construísse aquilo junto com sua comunidade, ninguém ia lhe forçar, entendeu? Pegar pelo braço e dizer, ou faz ou morre. Por exemplo, eles matavam os gêmeos porque eles achavam que era mau presságio, porque tinha duas pessoas iguais, não podia existir duas pessoas iguais, entendeu? Tinha outro tipo de gente que não podia viver, não podia cortar cabelo, ficava ali, que eram os pátrias, né? Enfim, isso era a visão deles, mas isso eles não impuseram para ninguém. Então, quando chega essa galera, eles deixam estar, entendeu? Não vai botar para fora, não faz uma guerra de imediato, tipo, estão invadindo meu território. Não acontece isso. O que acontece é uma discussão entre os anciões, né, em um dado momento. Então, esse amigo de Oconco que vai visitar ele no exílio, já vai falando sobre ele, olha, sobre isso que está acontecendo. Em tal aldeia aconteceu isso, em tal lugar tá... E depois chega onde ele está em exílio, né? Tipo, essa catequização, porque a colonização acontece assim, primeiro a igreja, depois a prisão, depois as escolas. Então, chegam, esse padre muito mansinho, mas deixa a gente fazer uma igreja aqui para quem? Porque ele já vai captando essas rachaduras que eu falei naquela hora, né? Então a gente tem essas pessoas que não ascendem na sociedade, que não têm uma posição boa na sociedade, que são excluídos, então tem essas rachaduras nessa comunidade também, não é uma coisa perfeita. O livro em nenhum momento quer dizer que é perfeito, sabe? Então ele fala sobre essas rachaduras que permite que esse branco se adentre. Então, quando eles chegam pregando essa coisa, por que você deixa matarem seus filhos? Enquanto antes a mulher achava que estava tudo bem, porque era, tipo, não estava tudo bem, elas sentiam, né? Mas assim, aceitavam. Aí chega alguém dizendo, por quê? Isso é pecado, isso é sabe? E aí as pessoas vão para o que é mais bom para elas, né? Então elas entendem que nesse lugar elas não vão ser mais excluídas da sociedade, elas vão ter um lugar nessa organização, um lugar bom, porque eles falam o quê? Todo mundo pode ascender aqui. Qualquer pessoa pode chegar a ser padre, a ser, sabe? Qualquer pessoa, assim, que é mentira, né? E as suas vontades, elas podem acontecer. Tipo, tem uma mulher que ela sai, ela deixa o clã, deixa a casa do marido e vai para a igreja. Ela estava grávida de gêmeos, ela ia ter que jogar, tipo... E ela teve 3 vezes grávida e 3 vezes foram gêmeos. 3 vezes ela teve que abandonar os filhos. E aí, dessa vez, ela só foi para a igreja, assim. Então, ela poderia ter esses filhos, sabe? Que ela queria ter na igreja. Ter filhos era importante, né? E, enfim, o livro também fala, né, sobre uma mulher que fica tentando ter filho, o filho sempre morre. Tem um nomezinho para isso, né? Que são espíritos infantis que vêm para fazer essa pessoa sofrer. Assim, enfim, o livro traz muita coisa, muitos detalhezinhos, Sim, assim, gente, né? são muitos... É muito rico, assim, de provérbio, como fala? E aí, nessa segunda parte do livro, é tudo isso, não é só isso, é sobre essa chegada, de como é que isso vai acontecendo. Mas ainda mansinho. De Porque mansinho, depois... enquanto ele está no exílio, né? A segunda parte e é aí, depois enquanto ele está no exílio, o filho dele abandona o... a coisa está acontecendo longe, até chegar nessa comunidade dele que ele está em exílio. E aí ele está lá em exílio com a família dele, né? Que chegam só os missionários na praça, falam que existe, aí vão falando, e eles ficam super satirizando, falando assim, meu Deus, mas não tem sentido não, eles estão completamente fora de si.
adorar só um Deus, falar que os deuses não existem, que não existem as punições, eles estão loucos, Aí eles esses fazem missionários. graça, tipo, não, nada a ver isso, essa galera é doida, sabe? Ninguém vai fazer, ninguém vai para isso, ninguém, nossa, sabe? Eles tiram por menos mesmo, vai deixando. E aí a galera pede para fazer uma igreja. Não, mas isso é na terceira parte, né? Mas a gente já pode Aí entrar na pronto, terceira aí tem o... Isso, gente, só pra gente já fazer a troca para a próxima sala de reunião para continuar a gravação, e aí a gente já fala da terceira parte e vai finalizando. Sim, aí nessa segunda, o que é muito crucial é isso, assim, né? Essa valorização do acolhimento que a terra da sua mãe te dá, da importância da terra da mãe, do clã, da herança matrilinear, né, para o Okonkwo, porque, assim, logo nos primeiros capítulos tem isso, e ele vai amadurecendo muito a questão da família, porque quando ele volta na terceira parte, ele já tem uma mentalidade diferente de como de como criar os filhos dele de uma forma menos agressiva do que foi antes, por exemplo, assim, tem muita mudança na personalidade mesmo dele, assim, e de valorização ancestral mesmo nessa segunda parte. E aí o filho dele deserda, o filho dele vai para a igreja vai para Umuofia, para os cultos que estavam acontecendo lá. E aí o amigo dele que diz que viu o filho dele num culto, não entendeu nada, e aí foi visitar ele para saber o que estava acontecendo. E isso já estava muito perto dele retornar para Umuofia. Aí e vai ser a terceira parte e a parte que a gente vai discutir. Eu vou finalizar aqui, gente. O link da reunião está aqui. Eu já vou iniciar a live. Eu vou finalizar. Vocês copiem o link para poder entrar, que daí eu finalizo e começo já. Tem que finalizar primeiro para poder começar de novo. Bem, vai ser o último. Vai ser a última. Uhum.